The Billy Graham Classics. Quero aproveitar a minha oportunidade nessa noite para dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui. Especialmente quero dar as boas-vindas aos militares que estão aqui esta noite. Quero que venhamos a abrir no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Oitavo capítulo do Evangelho de Marcos, começando com o versículo 31. E Jesus começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e os escribas e ser morto, e depois de 3 dias ressuscitar. E ele falou isso dizendo abertamente. Pedro o pegou e começou a repreendê-lo, e quando ele se virou, olhou para Pedro e disse: Retira-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas que são dos homens. Quando ele havia chamado a si o povo com os discípulos, disse-lhes que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Agora observe, quando Jesus chamou os seus discípulos, nunca escondeu deles o fato de que segui-lo significava sofrimento, perseguição e morte. Temos pessoas que chamam seguir a Cristo de uma graça barata. Você pode estar dentro de uma igreja, mas Jesus nos chamou para o sofrimento. Ele não nos chamou para o playground, ele nos chamou para um campo de batalha, guerra espiritual. E ele disse: você vai sofrer e vai ser ferido, e você vai morrer por minha causa, porque o mundo vai me rejeitar. Este mundo é dominado pelo mal e pelo pecado. Vai me rejeitar, e se você me seguir, vocês podem acabar em uma cruz. Mas quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, por amor ao Evangelho, o mesmo deve salvar-se. Pois que aproveita ao homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, dele também se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Agora, a Bíblia ensina que você tem um corpo, mas vivendo dentro dele existe a alma e o espírito. E eu não vou fazer distinção porque se trata de algo teologicamente técnico. Essa discussão entre alma e espírito, vou usá-lo apenas de forma para explicar. Alma é aquela parte de você que faz de você a imagem de Deus. Vive dentro de você. Essa é a parte eterna que está dentro de você e é importante, porque é o verdadeiro você. É a parte de você que viverá daqui a 1000 anos, ou no céu ou no inferno. O verdadeiro você. Seu corpo estará na sepultura até a ressurreição. Jesus disse que uma alma vale pelo mundo inteiro. Você pode ganhar o mundo inteiro e acordar um dia e perceber que você perdeu a coisa mais importante em toda a sua vida, porque a sua alma é tão valiosa. Primeiro, ela é valiosa porque é eterna. O corpo é uma estrutura bonita, mas é matéria. Não importa quão forte seja, mas vai morrer seu corpo e vai para o túmulo. A menos que você esteja vivo quando Cristo voltar, a morte é o grande inimigo pessoal do homem. De acordo com 1 Coríntios capítulo 15, muitos dos grandes atores e atrizes que nós vemos na televisão já estão mortos. Eu penso na Dana Reed, eu e a minha mulher éramos amigos dela, estrelando o ano passado em Dallas. Agora ela está morta, ou então Rock Hudson, atuando no cinema. Tão bonito, agora está morto, e você pode citar um após outro, estão mortos. Fama, fortuna não pode evitar a morte. Howard Hughes era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos quando ele morreu. Mas ele morreu, uma morte terrível, uma vida miserável até o final. Existem muitas pessoas parecidas e de alguma forma elas pensam que vão viver para sempre. Você fala para os jovens que a vida é curta e eles vão rir e dizer: sim, mas pelo menos eu tenho mais uns 30 ou 40 anos. Ok, mas vou te falar uma coisa. Passa muito rápido. Eu posso te dizer, alguém me perguntou em um dos meus aniversários, não vou dizer qual. Eles perguntaram: quando você tinha 65 anos lá atrás, qual foi a sua maior surpresa na vida?
Eu disse, o fato da vida passar tão rápido é a maior surpresa da minha vida, quão breve ela é. E me sinto como um garoto, às vezes eu me sinto como se tivesse 18. De novo, eu sinto a minha idade verdadeira. Mas passa muito rápido e então a alma, assim como o corpo tem vários membros como mãos, nariz, orelhas e olhos, da mesma forma a alma tem seus muitos atributos. Primeiro, ao entendimento, sabedoria e conhecimento. O temor a Deus é o início da sabedoria, diz a Bíblia. Um historiador disse que o homem, por seu conhecimento, levou a si mesmo para a aniquilação total. Sim, podemos ter conhecimento, mas não temos sabedoria para controlar nossa tecnologia. Mas sabedoria e conhecimento são partes de nossa alma. E julgamento que faz o balanço com que as decisões diárias em nossas vidas. E seu desejo que aceita ou recusa as coisas levadas até você. Memória, que é a capacidade mental de armazenar nosso conhecimento ou ideias e eventos. Consciência, que é o monitor da alma, que julga e pronuncia o veredito sobre tudo o que fazemos ou dizemos. Tudo isso é parte de nossa alma, que vive para sempre. A ciência produzindo células vivas, protoplasmas ou protoplasmas por eles mesmos, mas não podem sorrir e nem ter afeição. Nem o protoplasma pode amar quem não pode ser amado, nem produzir esperança em tempo de desastres. Eles não podem contemplar a Deus. Há algo além da ciência e os cientistas sabem. A Bíblia chama de alma. O que acontece quando uma pessoa morre? O corpo está lá, os órgãos estão lá, mas algo saiu do corpo. A alma, o espírito saiu do corpo. Para onde foi? Jó disse, há um espírito no homem. Jó 32:8. Em Eclesiastes diz, então o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Agora, o que mais importa como você, como pai? As roupas da criança ou a criança? Um servo diz, aqui estão as roupas da criança, elas estão limpas, mas a criança se perdeu. O que você acha disso? É isso que nós dizemos, nós tomamos conta do nosso corpo, Senhor. Aqui está o meu corpo. Eu não negligenciei, eu pratiquei exercícios, todos aqueles exercícios da TV que as pessoas famosas mostram. Eu fiz aquilo tudo, eu corro regularmente, eu como as comidas corretas. E rapaz, eu tomo todas as vitaminas e os minerais e os pacotes deles. Muitas pílulas por dia e eu vou ao médico regularmente a cada 6 meses. Meu corpo está bem cuidado até que ele morra. E Senhor, eu cuidei dele. Mas eu não liguei para a minha alma, eu não alimentei a alma. Eu não dei nenhuma vitamina para a alma, eu não li a Bíblia, a sua palavra, eu não passei um tempo falando com o Senhor. E me envolvendo espiritualmente, eu não obedeci ao Senhor quando o Senhor me pediu para amar o meu vizinho. Eu não obedeci ao Senhor quando o Senhor falou daquele meu próximo, do outro lado da rua, faminto. Ou aquele meu próximo que precisava de um amigo, que estava solitário. Eu não tinha tempo para as coisas como aquela, meu Senhor. Eu realmente cuidei do meu corpo. Agora, o que você acha que o Senhor vai fazer? Veja, o corpo é a casa e a alma é o inquilino, é eterna. Você não pode desfazer-se do seu nascimento. Você nasceu para viver para sempre e você não pode desfazer o seu nascimento. Você não pode parar o processo. Você pode mudar a direção da sua vida. Jesus disse, existem 2 caminhos, um largo e um estreito. A estrada larga leva à destruição e a estreita leva para a vida eterna. E você está em uma ou outra estrada nessa noite. Cada pessoa que está em uma destas estradas. Você pode mudar de caminho, mas você não pode mudar o fato de que é uma alma vivente e que você irá morar em algum lugar eternamente. Esse pensamento é preocupante e você só tem alguns minutos, ou algumas horas, ou alguns dias, ou algumas semanas ou meses para tomar a decisão de qual estrada você vai seguir. Atualmente em Fort Lauderdale, é interessante citar, eu estava lendo sobre Fort Lauderdale. Há um crocodilo de 2 metros, disse no jornal, que aterrorizava a vizinhança, por comer gatos, cachorros e uma grande cabra. Ele é grande e feio. Os oficiais enviaram uma equipe para caçá-lo. Isso estava no jornal agora, semana passada. Eu ainda não li o jornal, mas eles pegaram aquele crocodilo
Eu me lembro quando dirigíamos há muitos anos atrás. Eu e a minha esposa na Flórida, eu estudei lá por 3 ou 4 anos, preguei meu primeiro sermão na Flórida, fiz minhas primeiras pregações na Flórida e eu queria mostrar para ela algumas coisas. E eu vi um crocodilo do outro lado e eu tinha um rifle calibre 22 no carro e eu atirei naquele crocodilo. Levou semanas para minha esposa me perdoar por atirar naquele crocodilo. Eu salvei algum gato, algum cachorro ou algum coelho. Mas minha esposa tem um coração muito terno pelos crocodilos. Agora, a Bíblia diz que existe o diabo e ele é como um crocodilo, grande e feio. O apóstolo Pedro disse que o diabo ruge como leão, buscando a quem possa devorar. Nas pesquisas recentes, 70% dos americanos disse acreditar em um demônio pessoal. As Escrituras dizem que Deus está construindo um reino e você e eu estamos trabalhando neste reino nesta noite. Nessa noite eu estou trabalhando para o reino de Deus. Quando viajo para o exterior, não vou como um embaixador dos Estados Unidos. Eu vou como embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vou como embaixador do reino de Deus. Sou um pregador chamado por Deus para ser um evangelista. E a palavra evangelista significa aquele que leva as boas novas. Na antiga Grécia, eles não tinham jornais, TV ou rádio. Eles tinham pessoas que iam pelas ruas e anunciavam as boas notícias. Eles pegaram aquela palavra e chamaram de evangelistas no Novo Testamento. E aquela palavra significa um distribuidor de boas novas. E a palavra evangelista é diferente da palavra evangélico. Ainda que se confundem às vezes, a imprensa mistura às vezes o que é um evangelista ou um evangélico. O que é evangelização ou evangelismo? Um evangelista tem um ministério muito específico. Seu ministério é divulgar as boas novas, que Deus te ama, que Ele se interessa por você. E que você tem que se arrepender e receber a Jesus Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou. Esta é a mensagem do evangelista, um pastor ou um professor. Pode ir de Gênesis ao Apocalipse ensinando, mas o evangelista tem uma mensagem mais específica. Seu trabalho é conquistar almas pelo conhecimento do Salvador Jesus Cristo. Então, transformá-los em pastores e professores para treinamento e discipulado. Agora, o evangelista também pode ser um professor e um treinador, que é o que nós tentamos fazer em nossas cruzadas, na preparação durante meses. Nós tentamos ajudar as igrejas para onde quer que vamos. Tentamos integrar nossos trabalhos com as igrejas de modo que, depois que o encontro acabe, você leve no seu coração. Deus está construindo o seu reino, mas o diabo está trabalhando no dele. Ele tem os seus emissários. As Escrituras dizem em Mateus 13, as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Veja, você pode escutar a palavra de Deus nessa noite e assim que você for embora, o diabo vai tentar enganar você para que a semente seja roubada. O terreno é o seu coração. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino e os joios são as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. Jesus disse, sim, há um inimigo, o diabo. Um jornalista esportivo escreveu outro dia que existe um grande jogador de beisebol disposto a vender sua alma para o diabo. Muitas pessoas venderam suas almas para o diabo, decidiram rejeitar Cristo, rejeitar a Deus e sair e se divertir. Os prazeres desse mundo têm sido muito fortes para você, ou talvez as pressões da vida têm sido muito fortes e você desistiu. Então, terceiro ponto, sua alma é valiosa por causa da preocupação de Deus. A Bíblia toda mostra o interesse na salvação e no desenvolvimento da alma de muitas formas. O Senhor não demora a fazer o que prometeu. Ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Note isso, Deus não deseja que você pereça de forma alguma. Deus não quer que você se perca. Ele quer que você seja salvo, tanto que Ele retardou o julgamento para que você tenha tempo. Tanto que Ele deu seu Filho na cruz pelos seus pecados.
Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Um poeta alemão foi citado na revista Times em abril: o amor é o propósito final da história do mundo. É o amém do universo. O amor é a maior coisa do mundo. Há muitos livros, sermões famosos sobre o tema. As Escrituras dizem: e o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Em outras palavras, quando Cristo morreu na cruz, Ele expressou o amor de Deus por você. E através de sua morte, Ele cobriu os seus pecados. Qualquer pecado que você tenha cometido, Ele cobriu, de forma que você não será julgado no julgamento. Eu nunca estarei no julgamento diante do grande trono de Deus. Meu julgamento passou. Porque veja que a própria cruz foi o julgamento. Deus julgou o seu Filho no meu lugar. De modo que eu não tenho que enfrentar o julgamento. Eu terei que me apresentar diante do tribunal de Cristo, para onde os crentes vão, para dar conta da vida que eu levei depois de vir para Cristo e para dar conta do discipulado, da fé e da vida que levamos, em amar nossos irmãos ou irmãs ou em fazer coisas boas. Eu serei julgado, mas até onde diz respeito à minha salvação, até onde diz respeito a ir para o céu, tudo já passou, porque eu fiz o que Deus me pediu para fazer. Eu me arrependi dos meus pecados e recebi Cristo como meu Salvador. Na cruz é onde Ele se entregou por você. Então, quarto ponto, sua alma é valiosa por causa da natureza eterna. Quando estávamos em Nova York, um garoto caiu em um poço. E em uma hora, por causa da notícia do rádio de que o menino precisava de ajuda, 3.000 pessoas se apresentaram para ajudar. Em uma hora, eu me lembro, na Carolina do Norte, uma criança perdida na floresta. E parecia que o estado todo estava procurando por aquela criança, mas a sua alma é ainda mais valiosa. O que você tem feito com a sua alma? Bem, você está perdendo nesta vida? Você não pode ter tudo. Suponha que você tenha o mundo todo, mas você não pode ter. Você não pode ter nem mesmo um pedacinho dele. E não dá para levar com você. Por acaso você já viu um cortejo no cemitério carregando uma casa de praia atrás? Não dá para levar com você. Eu me lembro quando John Rockefeller Jr. morreu. Ele era muito rico. Morreu há muitos anos atrás. E alguém perguntou o quanto ele levou. E alguém disse nada. Nós não levamos nada conosco. Nós passamos a vida como se fôssemos levar. Nós não levamos nada conosco. Ainda que pudéssemos levar tudo, não traria paz e felicidade, nem ajudaria em tempo de tormenta. Um cantor famoso disse: eu não estou preparado para a eternidade. E você está? E então, você vai perder a vida que virá? Há uma música que diz: o único inferno que existe é aqui e agora. Não é verdade. Há um que virá. Eu li uma manchete outro dia: estrada para o inferno. As Escrituras têm muitas descrições do inferno. Não vou fazer como na Idade Média, quando eles tinham uma imaginação fértil que mostrava o diabo com chifres, tridente, aquilo tudo. Isso é produto da imaginação de alguém da Idade Média. Mas a Bíblia diz em Salmos 11, versículo 6, que é um lugar horrível. Em Salmos 18, versículo 5, ele chama de lugar de sofrimento. Em Mateus 13, Jesus chama de lugar do joio. Jesus chamou de lugar do açoitamento. Foi chamado por Jesus de lugar da escuridão. Foi chamado por Jesus de lugar de falta de descanso. Muitas descrições do que realmente significa. É a separação de Deus. Você estará separado de Deus. Você está separado de Deus nessa noite por causa do pecado. E essa separação continuará adiante após a morte. Então, o quinto ponto. Sua alma é valiosa por causa do preço que Cristo pagou pela redenção. O preço foi pago para libertá-lo. E não foi uma coisa que pode ser comparado ao ouro ou à prata. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Uma das fotos de uma adolescente, algumas semanas atrás, foi da neta de Joseph Stalin. Ela voltou para a Inglaterra para frequentar uma escola cristã perto de Cambridge, administrada pelos Quakers. Ela disse que ela é cristã. Será que ela é? Somente Deus sabe.
Mas e a sua alma? E se você perdê-la, o que você perderá? O que você poderá fazer? Nessa noite você pode se arrepender dos seus pecados. Esta palavra arrepender significa dizer: Deus, eu tenho pecado. Arrepender-se significa dizer: Senhor, eu pequei. Você está disposto a deixar o seu pecado? Deus tem que ajudar você a transformá-lo. Você não pode vir sozinho. Você não tem forças para isso, mas Ele vai te ajudar. Eu ouvi a história anos atrás sobre um famoso malabarista que tinha feito uma grande fortuna e ele colocou todo o seu dinheiro em um diamante, um dos maiores diamantes do mundo. E ele decidiu que iria se aposentar em uma casa na Itália e ele estava a bordo do navio, indo cruzar o Atlântico, e um dia um garoto veio com umas laranjas e começou a fazer malabarismos. E esse homem disse: deixe-me fazer isso. Ele começou a fazer e juntou muita gente e viram que ele era um expert. Ele virou para as pessoas e disse: esperem, eu vou mostrar algo para vocês. Ele pegou o diamante e todo mundo fez "oh!" E ele jogou para o alto e o pegou. Então ele disse: eu vou atirar mais alto. E ele jogou para o alto e pegou. Então ele disse: eu vou atirar mais alto. E as pessoas falavam: não faça isso, é a sua aposentadoria para viver na Itália, não faça. Você trabalhou a vida toda para isso. E ele disse: minhas mãos nunca falharam. Então ele atirou de novo e agarrou em seguida. Ele falou: agora eu vou atirar mais alto. As pessoas falavam: não faça isso, mas ele atirou a perder de vista. E enquanto o diamante caía brilhando no sol, e justamente quando iria agarrar, o navio se moveu e o diamante caiu no fundo do Atlântico. E ele perdeu as economias de uma vida. É o que alguns de vocês estão fazendo com suas vidas. Ele perdeu as economias de uma vida. Estão fazendo malabarismos, esperando que vão agarrar. Você acha que algum dia, de alguma forma, você vai se acertar com Deus. Só que você não vai fazer agora. Você deixa para depois e depois. Uma vez que você a perder, não haverá nada que possa fazer. O professor James, da Inglaterra, disse há algum tempo atrás: essas decisões da vida devem ser feitas em cada caso de forma decisiva, uma decisão decisiva. É o que estou pedindo a você nesta noite, dizer sim para Jesus Cristo. Há um anúncio que diz: agora é para sempre. Você decide Cristo agora. E você será dele para sempre. E você vai passar a eternidade com ele. Eu recebi uma carta recentemente, em setembro do ano passado. Tirando os meus 4 anos na Marinha, eu vivi minha vida inteira nessa cidade. É uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Depois de 23 anos na polícia, eu fui indicado como chefe da polícia desta cidade. E vou para a igreja regularmente, mas muito mais como um ritual. Eu sempre soube na minha mente que faltava algo. Quando você veio até Cincinnati, eu fui até a cruzada. Você perguntou se nós sabíamos onde estaríamos se morrêssemos naquela noite. Eu não sabia. Eu e minha esposa fomos para a frente quando você fez o convite. Foi algo tão simples que eu tive a impressão de que faltava algo. Acho que o problema é que, no trabalho policial, fica marcado em você que não existe nada para nada. É difícil para policiais entender que você não pode comprar ou merecer a salvação, que é Deus que dá para você, que é um presente. Depois que me converti, eu descobri outros policiais que são cristãos. Nós temos um café da manhã mensal agora. Eu tenho a certeza de que, se eu cair morto, eu saberei para onde irei. E esta é uma certeza verdadeira. A carga daquela incerteza foi removida e agora tenho Deus. Você pode fazer o mesmo essa noite. Você pode conhecer Deus e tê-lo no seu coração. E há milhares nessa noite que vão para a igreja como ele fazia. Mas não tenha certeza de que estará diante de Deus. Não tenha certeza de aonde a sua alma está agora. Você pode fazer o mesmo essa noite. Você pode conhecer Deus e tê-lo no seu coração. Há milhares nessa noite que vão para a igreja como ele fazia. Mas não tenha certeza de estar diante de Deus. Não tenha certeza de onde sua alma está agora.
E você quer ter a certeza, você quer a paz, a alegria, o perdão, a vida eterna. Eu pedirei que você faça algo que nós vimos centenas de outros fazerem todas as noites. Pedirei para que levantem de seus lugares e venham para esta plataforma, dizendo, ao vir, abra o meu coração para Cristo, eu recebo em meu coração, eu quero a certeza, a alegria, eu quero saber que a minha alma está segura em Cristo. Você pergunta, por que você nos pede para ir à frente? Cada pessoa que Jesus chamou, ele chamou publicamente. Leia o Novo Testamento, foram todos em público. Havia uma razão para isso. Jesus disse, se você tiver vergonha de mim aqui, eu terei vergonha de você diante de meu Pai que está no céu. Venha e fique de pé esta noite. Venha à frente dessa plataforma e diga, eu quero uma nova vida, uma nova direção. Eu quero ter certeza que a minha alma está segura com Deus. Levante-se e venha, nós vamos esperar enquanto as pessoas se aproximam. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Você que está acompanhando nosso canal até agora, abençoe esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Que Deus te abençoe. Existe uma pequena voz falando dentro de você, para que você venha a fazer um compromisso com Jesus Cristo. Você pode fazer agora aonde você está, na sua cama, na sua sala, em um quarto de hotel. Você pode estar em bar. Em qualquer lugar em que você se encontra, você pode entregar a sua alma preciosa, dizendo sim para Cristo e ter a certeza que você vai morar no céu.